Olá, pessoal. Então, neste bloco nós vamos ver como é que as preposições ajudam os verbos a atribuir sentidos e vamos falar das conjunções. Vocês estão lembrados que eu te disse, aqui nós estamos tratando dos mecanismos de coesão textual. O que isso significa para nós? São exatamente os elementos que nós utilizamos para articular as ideias dos nossos textos, né? Para fazer a costura. Na prática, é fazer a costura entre as palavras, entre as orações, entre os períodos e até entre parágrafos, né? Essa costura que nós fazemos entre as ideias do texto, ela é importantíssima, já que é dessa forma que nós conseguimos transmitir com clareza e concisão as nossas informações. Então, vamos ver aqui como é que essas preposições ajudam os verbos a atribuir sentidos. Aí nós temos, veja como as preposições influenciam os sentidos atribuídos pelos verbos. Observe aqui, todos nós sabemos o que significa o verbo vender, mas todos nós sabemos que são diferentes as ideias de vender ao mercado e vender no mercado. Às vezes eu pergunto aos meus alunos, qual é a diferença? E eles dizem, vender ao mercado é vender para ele, vender no mercado é vender nele. Ora, por que você sabe que vender ao mercado é vender para ele? Porque a preposição a, neste caso, denota movimento. A professora está um pouco gripada, não se preocupe. Às vezes uma tossezinha. Então, o a é preposição que denota movimento. Já o em, sabemos nós, entre outras ideias que ele atribui a ideia de lugar. O que isso significa de fato para nós? Que para eu vender ao mercado, eu me movimento para ir até lá. E para eu vender no mercado, há a pressuposição de que eu estarei naquele lugar realizando a minha venda. Olha o caso mais radical, que é o do verbo lutar. Observe que se eu substituir a preposição contra pela preposição por, esse verbo passará a atribuir exatamente sentidos opostos. E por quê? Porque lutar contra é lutar para extinguir, para acabar com algo. E lutar por é lutar em prol de, a favor de. Olha que interessante, minha gente. Aqui nós temos o verbo brotar. Nós sabemos bem que o verbo brotar, em seu sentido literal, ele significa lançar broto, germinar. Agora, observe quando o verbo é usado em sentido conotativo. Aquilo que brota pode brotar de, ou aquilo que brota pode brotar em. De novo, o que nós temos aqui? A preposição de atribui a ideia de origem. Então, veja que brotar de é originar-se. A preposição em dá a ideia de lugar. Então, brotar em... A professora está grifada. Então, brotar em significa surgir naquele lugar, aparecer naquele lugar. Agora vejamos o caso interessantíssimo de brasileiros que dizem vou a Goiânia, vou para Goiânia. Ora, o que nós entendemos de voo a Goiânia? Que alguém vai e volta rapidamente. Já o voo para Goiânia pressupõe que ele ficará por lá um bom tempo. Por que nós pensamos desta forma? Porque nós sabemos bem, a nossa gramática internalizada nos diz que o a é preposição que denota movimento. Então, quem vai a Goiânia vai e volta por quê? Ideia de movimento, vai rapidamente, se movimenta para voltar. Diferentemente do vou para. Agora, e essa história de vou para?
Essa história de Volpara, ela significa o português contemporâneo efetivamente falado no Brasil, o português brasileiro, que eu disse a você tem aparecido nos discursos tanto jornalístico quanto literário, nessa liberdade toda. E isso, quando cai nas provas de concurso, a banca fala em adequação. Então, só para que isso fique claro para você, o que respeita a norma culta é correto. Quando alguém utiliza o português brasileiro dentro do discurso literário ou do discurso jornalístico, o examinador do concurso vai dizer que é adequado. Adequado ao tipo de leitor a que esse texto se destina. Mas vamos olhar os exemplos aqui, ó, que já foram cobrados em prova. Este aqui, por exemplo, ó, no trecho, tornar-se um ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados nos quais emergem significados, sentidos, coordenações e conflitos. Isso é uma questão da prova da ABIN de 2008, minha gente. Última prova da ABIN que foi aplicada em 2008. Aí nós temos, no trecho, tornar-se um ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados nos quais emergem significados. A banca diz, o uso da preposição em no termo nos quais indica que a expressão nominal processos sociais compartilhados está empregada como a circunstância de lugar da emergência dos significados, não como o agente da sua origem. O que eu vou marcar aqui? Item certo. O que nós precisamos conversar aqui? Eu vou pedir aqui à câmera para eu falar isso com você olhando nos seus olhos. Olha só. O que eu venho insistindo com você aqui? Que hoje as bancas estão preferindo te dizer qual é a função sintática do elemento e te cobrar os sentidos, que é exatamente aquilo de que se encarrega a morfologia. Então hoje já não se cobra mais análise sintática com tanta frequência. O examinador te diz qual é a função sintática e te pergunta qual é a ideia advinda do uso desta preposição ou daquela. Neste caso aqui, o que ele colocou para você? Nos quais emergem. Ora, nos quais tem a presença da preposição em, que dá a ideia de lugar. Agora, e se eu quisesse atribuir a ideia de origem? Para eu atribuir a ideia de origem, eu teria que substituir a preposição em pela preposição de, porque a preposição de é a que dá a ideia de origem. Então, o que eu deveria fazer? Substituir a expressão nos quais por dos quais emergem. Turma, olha só que questão bacana essa. No fundo, o que o examinador está te cobrando aqui? Sentidos advindos das preposições empregadas. Voltemos então para o nosso material. O que nós vamos colocar aqui? Item certo, porque o uso da preposição em no termo nos quais indica que a expressão nominal, processos sociais compartilhados, está empregada como a circunstância de lugar da emergência dos significados e não como agente de sua origem. Porque se fosse origem, professora já te disse, seria dos quais. Dos quais. Olha só que bacana essa questão. Próxima questão aí, ó. Este é da prova, este aqui, professora, te disse que é da prova da ABIN de 2008. Este aqui, professor, está te dizendo, é da prova de agente da Polícia Federal. Eu não tenho tanta segurança assim, mas se não me engano, isso foi aplicado em 2012 ou 2013. Agente da Polícia Federal. Aí nós temos os trechos por sentenças, por decretos, pareceríeis divinos e por fictícia autoridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes. Aqui isso caiu na prova do CEF para a Polícia Federal, era o romance 81 da Cecília Meirelles, lá do Romanceiro da Inconfidência,
que você sabe é composto de 83 romances. Muito bem, ó. Os trechos por sentenças por decretos parecerias divinos e por fictícia autoridade vãs razões falsos motivos inutilmente matastes. Olha o CESP dizendo, esses trechos exercem função adverbial nas orações. Se exercem função adverbial nas orações, o que o CESP está te dizendo que eles são? Adjuntos adverbiais. Perfeito. Exercem função adverbial nas orações a que pertencem e ambos denotam o meio empregado na ação representada pelo verbo a que se refere. Ora, ele está te perguntando qual é o sentido advindo da preposição que introduz esses adjuntos adverbiais. Vamos pensar juntos. Por meio de sentenças, por meio de decretos, pareceríeis divinos, ou seja, vocês se parecem divinos por meio das sentenças, por meio dos decretos. Até aí tá ok. Agora vejamos, por fictícia autoridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes, qual era a causa de eles matarem inutilmente? A fictícia autoridade, as vãs razões e os falsos motivos. Então, observe que a segunda preposição por atribui a ideia de causa. Por causa de fictícia autoridade, por causa de vãs razões, por causa de falsos motivos, inutilmente matastes. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos item errado, já que neste caso a preposição atribui ideia de causa. Muito bem, minha gente, fechamos aqui este conteúdo das preposições. Aliás, fechamos nada, temos uma charge. Esta charge aqui, minha gente, foi cobrada na prova do Bacen, do Banco Central, se não me engano, em 2014, 2015. Aí nós temos a charge. Observe o desenho do cavalinho de Troia, né? E na tarja preta há o título Presente de Grego. Presente de Grego. Logo depois temos o desenho de um porquinho que você observa simboliza um cofrinho. E aqui e detalhe, de cuja barriga caem os homens do FMI. Olha que esperto esse cara que fez essa charge. O cavalinho de Troia, de cuja barriga caem os guerreiros, e o cavalinho, o porquinho, que simboliza um cofrinho, de cuja barriga caem os homens do FMI. Observe a tarja preta com o título Presente para Grego. Olha um dos itens cobrados pela banca, uma das assertivas. Para o entendimento da crítica social presente no texto, é crucial, olha a palavra, é crucial, além da interpretação das imagens com base no conhecimento histórico, o entendimento do sentido das preposições empregadas no título de cada imagem. O que você vai marcar aqui? Claro que eu vou marcar e tem certo, professora, certo? Eu tenho que entender, eu tenho que ter conhecimento histórico do assunto e eu tenho que entender os sentidos advindos das preposições que introduzem os títulos, né? Que estão presentes nos títulos. Quando nós temos aqui presente de grego, o que a preposição de dá a ideia? De origem. É o presente que os gregos enviaram aos troianos, né? Daí aquela famosa frase, presente de grego, né? Mandaram um cavalo e os guerreirozinhos gregos escondidos na barriga do cavalo. E o presente para grego, observe que isso aqui é a linguagem mais informal, é presente para grego. O que nós temos aqui? Ideia de destino. Ajuda financeira enviada pelo FMI à Grécia. Ajuda financeira destinada à Grécia. Com esta charge aí, ó, nós encerramos o conteúdo das preposições com chave de ouro. Chave de ouro. Olha só que legal. Olha a preposição ligando a palavra-chave
ao substantivo ouro. Comecemos então a falar delas, as conjunções. Observe, são palavras invariáveis que ligam duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Então, são palavras invariáveis que ligam duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Normalmente, o mais cobrado na prova é isso aqui, ó, que ligam duas orações. Conjunções coordenativas, o próprio nome já diz, elas vão ligar orações que estão apenas coordenadas, justapostas. Pois muito bem, ligam orações para estabelecer entre elas uma relação de dependência semântica, relação de dependência de sentido, já que elas estão apenas justapostas. Vejam quais são: as aditivas, as adversativas, as alternativas, conclusivas e explicativas. Muito bem. Agora temos as subordinativas, que, como o próprio nome já diz, estabelecem uma subordinação, ou seja, uma relação de dependência tanto semântica quanto gramatical. Não é? Por que ela estabelece a dependência gramatical? Porque normalmente uma oração é termo da outra. Quais são elas? As integrantes, as causais, as comparativas, concessivas, que caem com uma frequência impressionante nas provas de concursos, as condicionais, as conformativas, as consecutivas, né, que estabelecem a ideia de consequência, as temporais, as finais e as proporcionais. Muito bem. Então agora vamos começar a ver a importância dessas conjunções para atribuir sentidos aos textos, né? Aí nós temos como as conjunções são elementos que, ao ligarem as orações, estabelecem entre elas uma íntima relação de sentido. É preciso destacar que a substituição de uma por outra afeta completamente a relação semântica do período, né? Afeta a relação de sentido, embora não prejudique a correção gramatical ou normalmente não prejudique a correção gramatical. Observe os exemplos abaixo. Então, observe que aqui você tem quase que a mesma ideia. A substituição de uma conjunção por outra é que vai mudar o sentido. Aí nós temos a construção. Todos os seres humanos são iguais, portanto, nenhum é superior ou inferior aos outros. O que você vai perceber aqui? Que a conjunção, portanto, imediatamente fará com que a segunda oração estabeleça uma conclusão para o fato anunciado na primeira. Todos os seres humanos são iguais, portanto, nenhum é superior ou inferior aos outros. É isso que eu concluo. Agora, observe a segunda construção. Todos os seres humanos são iguais porque nenhum é superior ou inferior ao outro. Observe o nexo causal estabelecido entre essas duas orações. Olha o nexo causal. Qual é a causa de todos os seres humanos serem iguais? O fato de que nenhum é superior ou inferior aos outros. Então, você observa que aqui, ó, há um nexo causal, né? Muito bem. Terceira construção. Todos os seres humanos são iguais e nenhum é superior ou inferior aos outros. O que você percebe? Que este conector de adição, ó, de adição, isso aqui é um conector de adição, coloca as duas orações no mesmo patamar de sentido, ou seja, elas são apenas complementares. Complementares, todos os seres humanos são iguais, nenhum ser humano é inferior ou superior aos outros. Olha só, minha gente, isso aqui faz com que vocês percebam claramente. As três são corretas gramaticalmente,
Entretanto, há uma mudança na relação de sentido entre as duas orações do período. É muito bacana estudar isso, porque faz com que você, inclusive, consiga até construir os seus textos de maneira mais adequada. Aliás, vou pedir a câmera aqui para conversarmos um pouco sobre isso. Olha só, minha gente, o estudo dessas conjunções, o estudo dessas preposições, mais adiante veremos pronomes relativos e demonstrativos. Esse estudo ele não é importante para você, claro que aqui a nossa aula é de texto, mas eles não são importantes, esses elementos, apenas para você conseguir responder questões objetivas da prova. Eles são também cruciais para que você consiga construir bons textos na sua prova de redação, para que você passe a escrever melhor, não é? Porque se você sabe lançar a mão do conector correto, obviamente você vai conseguir convencer o examinador com muito mais facilidade. Consequentemente, a nota que ele irá atribuir à sua redação será uma nota excelente. Então, vamos voltar aqui e estudar isso aqui com afinco, hein? Muito bem. Aí aqui agora a professora está te dando exemplos de como essas conjunções, como essas locuções conjuntivas têm sido cobradas pela maioria das bancas examinadoras nos concursos. Aí nós temos item 1. No período há histórias, no plural, o mundo tornou-se intensamente complexo e as respostas não são diretas nem estáveis. A relação que a oração iniciada por e as respostas mantém com a anterior mostra que a função da conjunção e corresponde à função de por isso. Primeira coisa que você vai pensar aqui, qual é o sentido advindo da locução por isso? O sentido advindo é o de conclusão. A conjunção que foi usada no texto é aditiva. Podemos ter uma conjunção aditiva usada com valor semântico de conclusão? Podemos. Vamos voltar então ao período e analisar isso com cuidado? No período, há histórias no plural. O mundo tornou-se intensamente complexo, por isso as respostas não são diretas nem estáveis. Esse item é possível? Essa construção é possível? Sim. Portanto, o item aqui é certo. Isso aqui caiu, se não me engano, foi na prova da ANAC. Então, olha só. O mundo tornou-se intensamente complexo, por isso as respostas não são diretas nem estáveis. Ora, se o mundo está tão complexo, está tão complicado, eu posso concluir que as respostas nem sempre são diretas, nem sempre são estáveis. Portanto, item certo. Vamos ao item 2. A ideia que parece prevalecer é a de que, na política, todos os meios são bons e lícitos, desde que o fim seja bom para a coletividade. Isso aí é um texto da filósofa Marilena Chauí. Esse texto da Marilena Chauí pipoca em várias bancas, minha gente. Os examinadores gostam muito dele. Então, vamos lá. No trecho, a ideia que parece prevalecer é a de que, na política, todos os meios são bons e lícitos, desde que o fim seja bom para a coletividade. A inserção da conjunção, portanto, com as devidas adaptações de maiúsculas no início do período ou entre vírgulas após a expressão parece prevalecer, provocaria, olha só, provocaria inadequação sintática e incoerência textual. Analise do ponto de vista desses dois aspectos, inadequação sintática e incoerência textual. O que a banca está te pedindo aqui? Correção gramatical e relação de sentido. E detalhe, ela pede a você que insira a conjunção, portanto, em 2 lugares neste texto. Observe que no primeiro caso, ela diz com as devidas adaptações de maiúsculas no início do período. Então,
Então, o que que ela te sugere? Colocar aqui, ó, portanto, a ideia que parece prevalecer é a de que, na política, todos os meios... Perdão, turma. Portanto, a ideia que parece prevalecer é a de que, na política, todos os meios são bons e lícitos, desde que o fim seja bom para a coletividade. Isso é possível? Sim, é. Este aqui é possível. Vamos analisar a outra proposição. Aí está, ó. Ou, entre vírgulas... Deixa a professora apagar isso aqui para não confundir você. Ou, entre vírgulas, após a expressão parece prevalecer. A ideia que parece prevalecer, vírgula, portanto, vírgula, é a de que... Ah, que letra bonita. A ideia que parece prevalecer, portanto, é a de que, na política, todos os meios são bons e lícitos, desde que o fim seja bom para a coletividade. O que você vai marcar aqui com toda a segurança do mundo? Com toda a segurança do mundo, a gente vai marcar que o item é errado. Volte lá no finalzinho do texto. Ele diz, provocaria inadequação sintática e incoerência. Isso provocaria? Não, de modo algum. Portanto, nosso item é errado. Vamos ao item 3. No trecho, esses organismos quebram alguns compostos diretamente em dióxido de carbono, né, no gás carbônico, mas outros produtos químicos permanecem no meio ambiente por anos, absolutamente intocados. O conector mas introduz no período uma oração de sentido explicativo errado, erradíssimo, porque a ideia que se estabelece entre essas duas orações não é uma ideia de explicação, mas sim uma ideia de oposição. O que ele está te dizendo? Que existem alguns organismos que até quebram alguns compostos e transformam em gás carbônico, mas outros produtos químicos vão ficar no meio ambiente por anos, absolutamente intocados. Ora, então esse mas, ele tem a real ideia de oposição. Portanto, este nosso item também é errado, erradíssimo. Agora, observe, leia os trechos e julgue as assertivas. Aí nós temos o primeiro trecho. A maioria dos comentários sobre crimes ou se limitam a pedir de volta o autoritarismo, o regime militar, ou a culpar a violência do cinema e da televisão por excitar a imaginação criminosa dos jovens. Poucos pensam que vivemos em uma sociedade que estimula de forma sistemática a passividade, o rancor, a inveja e o sentimento de nulidade nas pessoas. A banca diz: as relações semânticas entre os dois períodos do texto permitiriam iniciar o segundo com a conjunção no entanto. Vamos de novo? Primeira coisa, qual é a ideia atribuída pela locução no entanto? Ideia de oposição, choque. Vamos ler de novo os dois períodos para nós sabermos se a ideia estabelecida entre eles é verdadeiramente de oposição. Então vamos lá. A maioria dos comentários sobre crimes ou se limitam a pedir de volta o autoritarismo, o regime militar, ou a culpar a violência do cinema e da televisão por excitar a imaginação criminosa dos jovens. Poucos pensam que vivemos em uma sociedade que estimula de forma sistemática a passividade, o rancor, a inveja e o sentimento de nulidade nas pessoas. Minha gente, é essa a ideia de oposição que se estabelece entre as ideias dos dois períodos? Claro que não, nosso item é errado.
Ora, observe que a ideia que se estabelece entre os dois é a de explicação. Explicação. Afinal de contas, vejamos, a maioria das pessoas que tecem esses comentários tem essa visão rasa, porque a minoria, ou seja, poucos, são os que conseguem enxergar um pouco adiante e sabem que o problema é muito mais complexo, já que a própria sociedade em que vivemos é que nos estimula a sermos rancorosos, invejosos e passivos. Vamos de novo? A maioria das pessoas que tecem esses comentários tem uma visão simplória de violência, de criminalidade, porque poucas pessoas é que sabem, é que pensam que a própria sociedade em que vivemos nos estimula de forma sistemática a sermos seres rancorosos, invejosos, passivos. Então, a ideia de explicação, portanto, item errado. Segundo item, né? Aí, segundo exercício. A relação entre o poder público e os cidadãos é arbitrária. As regras dessa relação não estão claras. Não existem mecanismos acessíveis de reclamação e desagravo. A banca põe infere-se do texto. O que a professora te explicou que significa? Infere-se, conclui-se. A banca está te cobrando aqui uma ideia implícita, subliminar, não é isso? Infere-se do texto que, enquanto não houver mecanismos acessíveis de reclamação e desagravo, as relações entre poder público e cidadãos não serão regidas por meio de regras claras. Então, observe, enquanto não houver mecanismos acessíveis, as relações entre poder público e cidadãos não serão regidas por meio de regras claras. Ou seja, o que ele acabou estabelecendo aqui entre essas duas orações? Uma ideia de condição. Uma ideia de condição é como se ele dissesse: eu só terei uma relação regida por meio de regras claras se houver os mecanismos acessíveis de reclamação e desagravo. Ora, o conector se estabeleceria entre essas duas orações uma ideia de condição. O que eu vou marcar aqui? Item errado, porque eu percebo claramente que não é essa a ideia de condição que se estabelece ali. Então, eu vou apagar isso e nós vamos reler este texto. Observe que essas duas orações, as regras dessa relação não estão claras, não existem mecanismos acessíveis de reclamação e desagravo, elas são apenas complementares. Complementares, elas estão apenas justapostas. A existência de uma não depende da existência da outra. Observe, a relação entre o poder público e os cidadãos é arbitrária porque as regras não são claras e não existem mecanismos acessíveis de reclamação e desagravo. A relação entre o poder público e os cidadãos é arbitrária porque as regras dessa relação não estão claras e não existem mecanismos acessíveis de reclamação e desagravo. Professora, a senhora pode contextualizar isso aí para mim agora? Vamos imaginar que alguém te diga: a relação entre o Estado e os cidadãos é arbitrária. Você pergunta, por quê? Aí eu te digo, ora, primeiro, porque as regras dessa relação não estão claras. Segundo, porque não existem meios acessíveis de reclamação e desagravo. Câmera para mim, por favor. Na nossa relação de cidadãos com o poder público, com o Estado, nós podemos ter regras claras e não termos os meios para reclamar? Sim.
Podemos ter os meios para reclamar e não termos regras claras? Sim. Então, uma depende da outra para existir? A condição da existência de uma está atrelada à existência da outra? Não. Essas duas orações são apenas complementares. Complementares, elas estão justapostas. A relação entre o poder público e o cidadão é arbitrária porque as regras não são claras e porque não existem meios acessíveis de reclamação e desagravo. Pronto, fechamos. Olha só, portanto, este item é errado, erradíssimo. Muito bem, turma. Fechamos este bloco aqui e no próximo bloco a gente já vai começar a falar sobre os pronomes relativos. Eu espero que vocês tenham entendido de forma bem clara, que tenha ficado tudo muito tranquilo e agradeço a vocês por assistirem a essa aula. Até o próximo bloco.